pessoal, tudo bem? Mais um vídeo. E hoje eu quero falar com vocês sobre algo diferente. Eu quero falar sobre a memória funcional. Memória essa super importante no nosso dia a dia, porque é responsável por todas as decisões que tomamos, desde decisões mais bobas até decisões super importantes. E pelo medo da vulnerabilidade que nós temos, em algum momento, nós travamos toda a nossa capacidade de concentração, afetando essa memória funcional, fazendo com que a gente perca, às vezes, coisas importantíssimas. Uma negociação, por exemplo, no trabalho ou no relacionamento a dois. Nós temos a nossa emoção aflorada. Isso faz com que a gente perca a concentração e afete diretamente a memória funcional. E aí nós travamos e não conseguimos ir adiante naquilo que precisamos falar. Isso acontece porque pequenos gatilhos emocionais nos afetam de forma negativa. Imagina você indo para uma reunião, numa entrevista de emprego, ou você, empresário, indo para uma reunião também sobre o fechamento de um possível negócio. O negócio vai ser tão bom que, uma vez fechado esse contrato, vai mudar o curso, do financeiro da tua empresa. Ou seja, algo grandioso. Você, super confiante, tranquilo do que você vende ou do serviço que você presta, vai então para essa reunião. Chegando lá na sala de espera, aguarda então a pessoa que fará a reunião com você. E durante esse momento em que você está aguardando, gatilhos emocionais começam a ser acionados, fazendo com que você perca toda a sua concentração, por medo, por insegurança daquilo que você tem que falar para vender. Ou seja, a tua explicação, se vai dar certo, se você vai ter uma boa dicção, se você vai conseguir ter uma boa concordância naquilo que você apresenta como produto, e você começa então a ficar muito nervoso, muito preocupado, e começa a ter pensamentos de tipo, eu preciso fechar. Imagina se eu fecho esse negócio, o bem que vai fazer para a minha empresa. Será que eu vou conseguir me comunicar bem? Será que a pessoa vai me dar o tempo necessário para que eu possa fazer a minha entrevista, enfim, apresentar o meu produto? Será que vai dar certo tudo isso? Eu preciso que isso dê certo. Ou seja, você começa a perder a concentração daquilo que você tem de melhor, que é o conhecimento sobre o teu produto. Volto a dizer, algo que você vende ou algo que você presta como serviço. Então, uma vez que você tem isso resolvido na sua mente, é necessário que não se foque em mais nada. Você se preparou por toda a sua vida para apresentar aquele produto. Você trabalhou com aquilo desde o primeiro dia, onde você não sabia nada. Então, a hora agora é a hora de você se concentrar e você apresentar o produto para o cliente, simplesmente falando do seu jeito, com a sua convicção. Porque o cliente, ele quer sentir certeza no que você vai falar. Então, você tem convicção do que você faz, do que você sabe. Uma vez que você aplica isso com segurança, simplesmente, volto a dizer, preto no branco, você passa a segurança para o cliente. E você pode passar, você conhece o seu trabalho, você conhece o que você vende. O problema é quando entra a vulnerabilidade, ou seja, o medo de não ser aceito, o medo de não ter tempo para explicar, o medo de não conseguir vender o produto que você tanto precisa. Aí você perde noção do que está acontecendo e afeta diretamente a memória funcional, ficando à mercê da sorte ou do seja o que Deus quiser, como tantas pessoas utilizam. Na verdade, o que Deus quer é o melhor para você. Já te colocou no mundo, já te deu saúde, já te deu inteligência, já te abençoou para você saber o que você sabe hoje. Agora não tem mais nada a ver com Ele. Agora é só você com você mesmo, o que você aprendeu e você vai utilizar. Por isso, eu digo sempre a importância de ter o emocional equilibrado. A importância de nós termos as chaves para controlar o nosso emocional e, diante de situações como essa, nós não dependermos da tal sorte, e sim da boa aplicação do nosso conhecimento, sem o medo de não ser aceito. Porque isso que ocorre nesse momento é resultado do poder de domínio que a emoção exerce sobre a razão. Isso é tremendo. Exemplo disso, vocês já devem ter escutado falar de crianças que sofrem de ansiedade ou de algum tipo de depressão, que são super agitadas na escola ou até mesmo dentro de casa, que não conseguem aprender, que não conseguem assimilar direito. Eles estão sempre muito voltados para essa emoção muito grande e não conseguem ter a razão para focar naquilo que estão aprendendo. E não é só com as crianças, não. Vocês já devem ter passado por isso, ouviram alguém passar, alguém que de repente teve um relacionamento que terminou,
A mesma coisa, de repente, uma quebra financeira. Durante muito tempo, essas pessoas não conseguem raciocinar, né? Não conseguem ter domínio sobre aquilo que precisam aplicar como solução, não conseguem discernir o que está acontecendo direito, porque tem toda a sua atenção, ou praticamente toda, voltada para aquela situação que ocorreu com ela. Ou seja, estão mergulhadas numa forte emoção, né, com o rompimento ou a quebra financeira, e não conseguem assimilar e ficam assim durante um tempo, o que a gente chama de tempo de cura, né? Ou quando nós perdemos o ente querido durante o luto, ficamos realmente incapazes de ter o discernimento necessário para resolver tal situação. Ou seja, quando as emoções dominam a razão, o que está sendo soterrado é o que os cientistas chamam de memória funcional. Justamente isso. A emoção domina a razão. A emoção dominando a razão, a memória funcional é totalmente afetada. Ou seja, você perde a capacidade de ter em mente todas as informações relevantes para a execução de uma determinada tarefa. E isso é seríssimo. Conforme eu falei, a memória funcional é responsável por todas as decisões que a gente toma. Desde coisas muito bobas, como fazer uma conta que às vezes você se perde, ou por tomadas de decisões importantíssimas, né? Às vezes você está numa situação cotidiana e acontece alguma coisa, aciona um gatilho negativo, alguma coisa que te incomoda, e você de repente se perde, dá aquele branco. Você não sabe como resolver determinado assunto. E isso é justamente esse sequestro da memória funcional que uma forte emoção traz para a gente. E às vezes uma forte emoção é uma coisa simples, né? Não é porque tem pessoas que falam assim, deixa de ser bobo, uma coisa tão simples. Simples para ele, que não está passando pela emoção que você está. Então às vezes é uma coisa super boba, mas que ativa um gatilho fortíssimo em você, emocional, e faz com que você tenha esse sequestro da memória funcional. E aí você se perde e não consegue às vezes responder uma pergunta. Uma coisa assim que depois você vai embora e fala assim, caraca, eu sabia disso. Uma coisa tão simples, é o meu dia a dia, é o que eu faço, e você não entende por que te foge. E às vezes a gente se julga uma pessoa esquecida. Não é, são pequenos sequestros da memória funcional pelo poder que a emoção tem de ferrar a nossa razão. Por isso a importância de nós nos conhecermos como funciona a nossa mente, como funciona o nosso emocional, porque aí a gente de repente sente que um gatilho vai startar, você fala, não, peraí, você respira fundo e troca o pensamento, você tem domínio sobre você. Eu faço isso todos os dias. Eu estava inclusive na casa da minha sogra e nós saímos para almoçar e eu não estava a fim de almoçar, eu não queria almoçar, não sei, os restaurantes estavam cheios lá na Serra, né? Ela mora perto de Nogueira, ali em Itaipava, e os restaurantes muito cheios, o pessoal almoçando domingo, os veranistas, eu não quis almoçar. E ela achou que eu estava, que alguma coisa tinha acontecido que me deixou numa situação de mau humor, ou estressado. Eu falei, sogra, graças a Deus eu não sei mais o que é isso há muito tempo na minha vida. Desde que eu tive um estudo sobre isso, desde que eu me aprofundei, que eu pesquisei, e que eu tive um autoconhecimento suficiente para controlar, sabe, a qualidade dos meus dias de vida, e não simplesmente ser levado pelas emoções, eu não sei o que é isso mais. Eu tenho problemas, eu tenho alegrias, mas o meu emocional eu procuro controlar. Eu nem deixo isso de repente subir muito a minha alegria em determinadas situações. Por exemplo, você vai comprar um carro, um carro que você mais quer na vida, e o vendedor começa a te deixar totalmente emocionado, e que você já está emocionado e ele percebe, e você de repente não percebe um defeito no carro, uma lataria amassada que de repente foi batida, ou sei lá, um barulho no motor. Ou seja, as emoções positivas, no alto pico delas, também é perigoso. Então é importante que nós tenhamos esse controle de justamente estar nivelando a emoção, sabe? Para justamente não é sempre, o tempo todo, ser uma pessoa fria, estar com a sua esposa e você não pode se emocionar. Não, claro que pode, mas você não pode se emocionar de maneira muito positiva numa negociação, na compra de uma empresa, na venda de uma empresa, enfim, na aplicação de um determinado valor mais robusto, por exemplo. Você tem que ter os pés no chão. Até mesmo para não passar para o teu oponente o estado emocional que você está, porque aí ele cresce. A pessoa que te atende, seja ele um investidor que está te orientando, ou um vendedor de alguma coisa, ou um intermediário, ele é treinado para perceber as tuas emoções. Ele é treinado para dosar
as tuas emoções. Ah, tá muito feliz, o cara vai te dar, entendeu? Então é importante que você saiba. E isso muda toda a tua história. Como eu falei agora, né, os estados negativos, você não escolhe quando vai ter. Eles simplesmente acontecem. São ligações que você tem no seu próprio cérebro, devido às experiências que você teve na vida, e aí, de repente, uma determinada situação que se apresenta de maneira repetida para você, você tem uma referência, você sofre aquele abalo. Então você cai no negativo. Agora, imagina gatilhos positivos. De repente você está tendo um desgaste com a pessoa que você ama, você sofre um gatilho negativo, você calma. Peraí, não vou falar isso, deixa só respirar, e você, ao invés de colocar a pessoa para baixo, ou você ir para baixo, você consegue reverter aquilo, e de repente uma briga que era para durar 1 hora, dura meia hora, dura 10 minutos, ou nem tem de preferência, porque é o melhor, você consegue apaziguar aquilo ali e resolver o problema. Olha o quanto de sucesso que você pode ter durante toda a sua vida, seja ela qual for, se você começa a controlar de maneira, você começa a identificar e a controlar de maneira positiva. Eu digo sempre, não importa quais foram os momentos negativos que você passou ou viu alguém que você amava passar. Que às vezes é isso, às vezes você cresceu vendo um pai e uma mãe brigando muito, isso cria um estado negativo dentro de você muito grande, por exemplo, para você se relacionar com uma outra pessoa. Você começa então a ter dificuldade porque você associa aquilo. Por isso eu digo sempre, não importa nada que você tenha passado de negativo até agora, até esse dia que você está ouvindo essa mensagem. Nós precisamos estar constantemente fabricando pensamentos positivos, startando gatilhos positivos. Não interessa o que nós tenhamos passado. Precisamos estar sempre fabricando, sempre pensando nas saídas que existem em qualquer que seja o problema. Em qualquer que seja o estado emocional que se planta na gente negativo, nós precisamos combater e fabricar pensamentos positivos, buscar saídas. Não deu certo, não tem problema. Eu vou tentar assim. Isso não foi do jeito que eu queria, mas eu posso continuar tentando. Eu tenho a capacidade de transformar. Calma, foi um livramento. Não era isso que eu tinha que acreditar. Não era isso que eu tinha para fazer na minha vida. Eu fiz tudo certo. Eu apliquei o meu conhecimento. Eu apliquei a minha fé. Eu apliquei o meu trabalho. E ainda assim não deu certo? Calma. Pode ter sido um livramento. Abafa. Bota pro lado. Venha coisas novas para a minha vida. Entende? Isso faz com que a gente se sinta imparável, a gente se sinta um gigante. A gente está sempre num estado positivo altíssimo. Então, assim, começa a aplicar na tua vida o conhecimento e a capacidade de alterar os estados emocionais, que você vai fazer isso sem perceber no futuro. Porque essa é uma característica das pessoas bem-sucedidas na vida e das pessoas que são extremamente mal-sucedidas. É a capacidade de dar a volta por cima. E o que nos faz dar a volta por cima é a automotivação. É fazer dos sentimentos negativos, das situações negativas, um pulo por uma situação positiva. Essa característica é, por exemplo, dos atletas de alto rendimento, que têm essa capacidade de se automotivar constantemente diante de treinos fortíssimos diários para alcançar, né, justamente o sucesso que eles têm. Né? Eu digo isso, os atletas de alto desempenho, eles treinam diariamente e eles falham diariamente. E ainda assim eles não se sentem desmotivados. Eles continuam acreditando neles, continuam aplicando o conhecimento que eles têm de se automotivar e fazem toda a diferença. É por isso que existe uma quantidade muito pequena de atletas no topo, na crista da onda, enquanto a maioria que não consegue ter essa aplicação acabam ficando na zona média, né? São medianos. Ou seja, existem pessoas que enxergam isso e criam a capacidade de desenvolver essa técnica de se automotivar, enquanto outros não. E daí vem aquela frase que, assim, eu abomino: teve sorte na vida. Não é questão de sorte, é questão de aplicação, é questão de luta. Concorda? Essa história de teve sorte na vida, não, trabalhou pra caramba. Ninguém teve sorte na vida. A pessoa que chega lá, ela chega por alguma razão. Sabe? Ela chega porque ela luta, porque ela apanha todos os dias, porque ela continua, né, na resistência de continuar lutando para não cair, para não perder. E aí um dia ela chega lá e vem um engraçadinho e diz que foi sorte. Vem um medíocre e diz que foi sorte. Finalizando, lembrem-se sempre o seguinte: na medida que somos motivados por sentimentos de entusiasmo e prazer, passamos a ter êxito na vida.
Esse é o poder da memória funcional. É o que eu deixo aqui para vocês como mensagem. Cuidem da inteligência emocional de vocês. Cuidem. Isso é a base para tudo. Da inteligência emocional surge todas as outras e a capacidade de vencer na vida. Tá bom? Então, se ficou até aqui, se curtiu o vídeo, por favor, deixa teu like. Compartilha com quem precisa. Comenta aqui, conversa comigo para fortalecer o canal e a gente continuar fazendo outros vídeos desse mesmo assunto, enfim, outros vídeos que nos motivam a crescer diariamente para ter uma vida melhor, ok? Meu nome é Alexandre Teran, um grande beijo para vocês.